E falando então das notícias, começando então pelas eleições lá na França. As eleições na França que a gente teve essa surpresa, né, no início do mês, com o Macron convocando a antecipação das eleições parlamentares por lá. Acaba que teve um efeito muito negativo no CAC 40, né, que é o principal índice de ações lá da França. Está tendo o pior desempenho desde maio de 2023. Outro tema também que acho que permeia por todas as principais economias do mundo é a questão da dívida. A gente tem um problema de dívida também na França. Hoje, dívida PIB da França é de algo próximo de 110%. Então, tem essa pressão da dívida lá na França. Mesmo cenário que a gente observa tanto para os Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? Essa questão de dívida é algo que pega. E também a gente tem ali a questão do diferencial de taxa de juros entre França e Alemanha, que hoje são as duas principais economias do bloco europeu. Então, hoje a gente olha para a taxa de 10 anos alemã e a taxa de 10 anos francesa. Hoje a gente tem o maior spread entre as duas na última década. Então, assim, a gente vê um risco maior na França, enquanto a Alemanha, o mercado enxerga como sendo um lugar mais seguro ainda para se investir. Agora, falando um pouquinho de cripto pega frenesi de fusões e aquisições, enquanto minerador de Bitcoin persegue o boom de AI. O que acontece, pessoal? Depois que a gente teve o halving de Bitcoin ali em meados de abril, algumas mineradoras de Bitcoin começaram a sentir a parte financeira. O André, inclusive, falou exatamente disso na conversa que a gente tem toda segunda-feira. Ele falou sobre isso e a gente tem dois cenários em que, para mim, eles estão se complementando. A gente tem as mineradoras precisando de outras formas de se financiar, de buscar aí novos retornos, e temos também a parte de inteligência artificial que está se expandindo cada vez mais. E no melhor dos mundos, nós temos como essa parte de mineração, inclusive quem está acompanhando a gente aqui no YouTube consegue ver como é que é uma mina de Bitcoin. Olha o tamanho, né, de quantos e quantos fios a gente tem aí. A gente tem então as instalações de Bitcoin muito com os ideais principais aí para um bom desenvolvimento de inteligência artificial. Então isso acaba sendo o melhor dos dois mundos, um lugar precisando de novas formas de financiar e a inteligência artificial, novas formas e novos meios de se expandir. Então, algumas transações aí vão ser feitas para que os sites de Bitcoin consigam começar a utilizar dessa mão de obra aí de inteligência artificial para continuar aí fazendo a mineração. E aí agora falando de um evento super importante que vai acontecer hoje, né? O tão esperado debate entre Biden e Trump. Eu acho que esse vai ser o evento da semana. É primeiro debate, né, entre os dois candidatos, e aí eu acho que vai ser um termômetro para o mercado, para entender quais dos dois presidentes estão mais bem preparados, não só fisicamente, mas também com ideias, até mesmo para seguir ali para um novo mandato nos Estados Unidos. Tem um questionamento muito grande em relação ao Biden, né, a questão cognitiva, idade também, uma idade mais avançada, se ele teria condições de assumir, né, mais um novo mandato ali de 4 anos. Mas vai ser um excelente termômetro e eu acho que vai ser, sim, o evento da semana. A gente até colocou na agenda do dia, esse debate vai acontecer hoje às 10 horas, tá? Horário de Brasília, então quem tiver interesse, não deixe de acompanhar. Se não me engano, a CNN vai transmitir. Sim. Falando um pouquinho do cenário brasileiro, crise de confiança no mercado se agrava e o dólar deu aquela disparada. Gente, eu comentei com vocês ontem sobre que o dólar poderia bater os 5,50. Eu não acreditava que ele iria fazer isso ontem mesmo, mas acabou acontecendo, porque a gente teve algumas falas polêmicas do nosso presidente, né? Ele acabou comentando que a parte de financiamento, vamos dizer assim, do governo, ele vai focar mais na arrecadação mesmo e não no corte de gastos. Isso acabou fazendo com que o dólar batesse a máxima do ano, acabou fechando em 5,52, mas bateu mais de 5,53 e também estressou bastante as curvas de juros. Ontem também não foi um dia muito positivo para a América Latina como um todo, então isso também já acabou puxando um pouco mais
o nosso mercado. Um ponto que a notícia comenta, e é bom a gente pensar, é que a gente sempre fala, a gente está entrando, né, num colapso, num momento em que a gente só tem aumento de arrecadação e não corte de gastos, a população começa a sentir isso e em algum momento isso vai colapsar. Então a realidade ela começa a bater na porta. Aquilo que ficava mais na teoria, no que pode acontecer, isso está começando a ser sentido, né, pela população, pelo bolso brasileiro e também pelo mercado como um todo. Então a gente está vendo aí justamente o dólar aí batendo nas máximas. O Bovespa conseguiu fazer uma coisa bem difícil, fechou um pouquinho aí no positivo, mas o dólar bem estressado. E falando de ontem, né, tivemos dados super importantes, falando de inflação, a prévia de inflação ficou abaixo do que o mercado esperava. Sim, IPCA 15, que o mercado enxerga como uma prévia, né, do índice oficial, veio abaixo, registrou um aumento de 0,39%. Pressão novamente do grupo de alimentação e bebidas, que é um grupo que demanda uma atenção muito grande, foi até um ponto colocado na ata do Copom, que alguns membros, né, do comitê enxergavam ali que no curto prazo esse grupo poderia ter uma pressão, não só pelas questões envolvendo o Rio Grande do Sul, que é uma região forte na produção de arroz, mas também pela dinâmica de preços em outras regiões. E aproveitando, né, esse tema de inflação, a gente também teve ontem comunicado ali do CMN, né, a respeito de algumas mudanças em relação à meta de inflação. Então, a meta de inflação ela vai passar a ser contínua e não ano calendário mais, igual era anteriormente. E eventuais mudanças na meta e nas bandas, né, que hoje você tem uma meta, essa meta contínua, ela segue em 3%, as bandas também seguem 1,5% para cima ou 1,5% para baixo, porém, você pode ter uma mudança dessas bandas com o CMN, com o ministro da Fazenda, comunicando ali essa mudança 36 meses antes. Então, se você quer uma mudança para daqui 3 anos, você já tem que comunicar isso com 36 meses de antecedência. Outra mudança importante, né, que foi colocada, como você passa a medir continuamente, se a inflação não ficar 6 meses consecutivos dentro dessa meta, o Banco Central tem que reportar aquele comunicado falando por que a inflação não está dentro das bandas ou próximo da meta. Né? Então, essas foram as principais mudanças que a gente teve. O Fernando Haddad já tinha batido um pouco anteriormente nessa questão de 3% era uma inflação muito baixa, imaginável aqui para o Brasil, mas acabou que permaneceu, porém teve algumas flexibilizações com relação a estipular as metas, as bandas e também a como que vai ser medido ali a questão da inflação aqui no Brasil. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.